tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale. Boa noite, queridos. A paz seja convosco, amém? Amados, logo mais daqui 2 minutinhos nós vamos começar o nosso TCL. E hoje nós vamos falar sobre disruptura. Eu gostaria que você compartilhasse essa live, marcasse um amigo, né, um líder para este assunto diferente, uma palavra diferente, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu queria que você permanecesse aí, não saia. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, nós retornaremos para iniciar essa live de liderança, TCL, treinamento contínuo de líderes, amém? Então, queridos, permaneça e fique aí. Daqui a pouquinho nós iniciamos. Amém, queridos? Boa noite, então, mais uma vez. Nós estamos aqui hoje nessa live, né, nesse TCL, que é o treinamento de líderes contínuo. Treinamentos contínuo de líderes, amém? Então, queridos, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre disruptura. Você já ouviu falar sobre isso? Disruptura. É uma palavra nova, né, ao qual nós vamos hoje abordar alguma coisa sobre este tema. Eu creio que hoje nós talvez não consigamos falar tudo do que tenha,
sobre essa palavra, né, sobre esse conceito, mas nós vamos trazer algumas novidades para vocês. Eu creio que vai ser bênção, eu creio que vai ser muito edificante esta noite, tá bom? Então assim, fique aí na live, compartilhe o link, coloque no WhatsApp e vai ser bênção. Aos nossos líderes da igreja, que você possa permanecer até o final. Eu creio que é muito produtivo para você, né? Nós estamos aqui hoje em poucas pessoas, né? Mas aqueles que estão em casa também acompanhem, né? Compartilhe para que nós possamos, né, ser bênção também na vida de outras pessoas, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre disruptura. Eu trouxe aqui uma bolsa, né? Não sei se vocês estão enxergando. Aqui tem algumas coisas que eu quero falar sobre este conceito, e vou dar exemplos, algum exemplo na prática. Eu vou tirar um pouquinho aqui da frente para ficar mais fácil, né? Eu quero dar alguns exemplos, né, do que mudou na nossa vida nos últimos tempos, o que mudou, o que vem mudando, e o que esta pandemia, né, causou, né, com nossas vidas, né? O que ela tem causado, essa disruptura, né? Essa disrupção, esse desromper, o que tem feito, né? E nós vemos muitas coisas novas acontecendo, novos mercados acontecendo, e a igreja mesmo teve que se modificar nesses últimos 4, 5 meses aí de pandemia. Amados, o que é disruptura então? Eu vou no termo técnico, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre o que significa tecnicamente o termo disruptura. Então, eu vou ler algumas coisas aqui e eu quero que você preste atenção no conceito. Deriva da palavra disruption, né? Do inglês. Não consta no dicionário português, tá? Então, nós temos que encontrar em outros dicionários de língua inglesa. O que realmente é um produto ou um serviço que cria um novo mercado e desestabiliza os concorrentes que antes a dominavam. Então, assim, é um novo conceito, né? É algo que é um produto ou um serviço, né, que vai desestabilizar o mercado já existente. Então, nesses últimos dias, nós estamos vendo um crescimento, né, exacerbado do trabalho informal, porque muitas pessoas nessa pandemia perderam seus empregos e muitos tiveram, né, que inventar alguma coisa para sobreviver, né? Alguma coisa para produzir dinheiro, para fazer dinheiro, para trazer para sua casa. E da mesma forma, as grandes empresas, elas passam por esse processo de disrupção e ela precisa inovar. E da mesma forma as igrejas, né? Nós estamos agora num momento onde eu estou transmitindo uma live, ao qual isso aqui não era tão comum alguns meses atrás. A maioria das igrejas tiveram que se adaptar para transmitir os cultos ao vivo, né? Algumas já transmitiam, algumas já faziam, mas hoje 90% das igrejas, elas transmitem seus cultos online. Amém? Então, queridos, eu gostaria que você fosse compartilhando, gostaria que você fosse colocando aí comentários. A pastora Regiane está aqui me auxiliando, e se você tiver uma pergunta também coloque aí. O que mais? Dentro deste conceito de disruptura, quando a gente fala de mercado, né, é geralmente algo mais simples e mais barato do que já o existente, aquilo que já existe, né? Algo novo, algo que é mais barato, que é de um preço mais comum a todos. Então, assim, é algo que vem desestabiliza aquilo que já está sendo, aquilo que já vem por um tempo dominando. Então, quebra-se um ciclo, quebra-se um tempo, né? O que mais? Vamos em frente aqui. O conceito de disrupção é a quebra, é a descontinuação de um processo já estabelecido. Então nós vemos nesses últimos tempos, nesses últimos meses, uma quebra, né, do modelo antigo de nós vivermos para um modelo novo, um novo normal que todos estão falando. E como que vai ser esse novo normal? Como que nós estamos preparados para esse novo normal? Como que nós estamos enxergando o mundo para esse novo normal? Querido, houve uma transformação no mundo, totalmente, no estilo de vida, no consumo
e até mesmo na vida espiritual. Houve-se uma transformação. E nós estamos num processo de inovação, onde nós estamos agora nos adaptando neste novo ciclo. É um novo ciclo, né? Foi rompido. O que mais? Diz-se que algo é disruptivo quando interrompe, suspende ou se afasta do funcionamento normal. Então, o que acontece? Nós interrompemos um ciclo. Nós interrompemos algo que estava normal. Então você levantava de manhã, toda segunda-feira, né, escovava os seus dentes, trocava-se de roupa, ia trabalhar. Normalzinho, tudo certo, pegava o ônibus, andava, atravessava a cidade, né, ou pegava o seu carro e ia trabalhar normalmente. Aí veio, né, a notícia da Covid-19 lá no início do ano. E tudo isso que nós estávamos acostumados, tudo isso que nós estávamos já adaptados a vida toda, nós tivemos que interromper. Então aquele hábito de levantar de manhã, escovar os dentes, colocar a roupa de trabalho, sair, teve que parar. A maioria das empresas colocaram seus funcionários home office, onde eles tiveram que preparar a sua casa, um lugar para que ele pudesse trabalhar lá dentro de casa. Então, nós estávamos acostumados a nos socializar todo final de semana, nós estávamos acostumados a visitar parentes, a sair de casa, e nós tivemos que interromper. E nesse interrompimento tivemos que criar novas maneiras de comunicação, novas maneiras de nós chegarmos até as pessoas. E nessa leva, a igreja também vem de uma forma que todos os templos praticamente foram fechados, né, no Brasil e no mundo. Então, assim, como se reinventar, como trabalhar, como conseguir estar com seus irmãos, com as igrejas fechadas. No primeiro momento, nós achamos, meu Deus, as igrejas vão acabar, as igrejas vão fechar. Mas, queridos, uma coisa é certa, muitas igrejas se fortaleceram. Muitas igrejas, elas cresceram, porque elas estão indo mais longe do que elas iam antes. Antes, as igrejas elas ficavam nos bairros, trabalhavam com aquelas pessoas, mas hoje, através da internet, ela pode ir para todo mundo. Então, houve o que? Um rompimento, uma disrupção, houve uma inovação. Então, é isso. E o termo criado, quem foi o autor disso aí tudo? Dessa tecnologia disruptiva. Quem que foi o autor? O nome dele, professor da Harvard Business School, tá? Clayton Christensen. Ele é professor da Harvard. E esse termo ele foi apresentado em um artigo lá em 1995. Então não é um termo tão novo. É novo para nós aqui no Brasil. Isso é novo. Mas muitas empresas elas já usam isso. Muitas empresas já vêm usando isso. Algumas igrejas elas já vêm usando isso também, porque algumas igrejas elas tiveram passar por um processo de tecnologia, modernização, enfim, criaram uma plataforma e estão avançando. Amados, nós nesses últimos 4 meses nós avançamos mais ou menos 4 a 5 anos do que ia mudar. Então, amados, é muito importante nós entendermos o que é disruptura. É muito importante nós entendermos que tudo aquilo que nós trouxemos até hoje, tudo aquilo que nós fizemos até hoje, que é muito importante, é muito válido, né? Como igreja, eu vou dizer assim, que é maravilhoso, porque nós trouxemos até hoje. A igreja, até aqui, mais um ciclo, né, se rompeu. Agora, esta igreja, ela está entrando num novo patamar. Está entrando um novo processo. E nós precisamos estar firmes, né, com Jesus para nós trabalharmos. Quando a gente fala de empresas, as empresas também passaram por grandes dificuldades e elas tiveram que se reinventar neste processo, né? Algumas empresas fecharam, mas outras cresceram, porque elas entenderam o processo de disruptura. E ela está atingindo patamares mais altos do que antes. Queridos, eu quero aqui continuar com alguns exemplos. Quando nós, lá antigamente, nós tínhamos na sua casa
talvez um telefone fixo, né? Quem tinha? Na minha casa não tinha, porque nós morávamos num sítio, mas meus tios tinham. E eu trouxe nessa mala aqui alguns exemplos de, isso aqui eu trouxe lá de casa, dá para ver? Tá dando para ver aí? Isso aqui é um telefone antigo. Isso aqui era a última tecnologia, lá nos anos 70, anos 80, então assim, isso aqui era um telefone. Era um discador aqui. E as casas quando tinham, valiam ouro. As pessoas vendiam carros para comprar telefone, investiam em telefone. Era totalmente analógico, Então, o mais moderno telefone depois, dentro dessa geração, foi mais ou menos esse daqui, Deixa eu desenrolar ele aqui para vocês. Eu tenho lá em casa algumas relíquias, né? E eu faço parte desse processo. Então, esse aqui é um telefone analógico com tecla no próprio telefone. Que legal. Isso aqui era a tecnologia dos anos 80, né? Então foi passando o quê? Tudo foi passando por uma modificação. Tudo foi passando por transformações. E hoje nós temos o quê? Foi criado lá no final dos anos 90 o telefone celular, que era aqueles tijolos gigantescos, né? Que quando você colocava do lado, você andava assim. Então, logo depois, a maioria das pessoas conseguiram ter um telefone celular. Houve-se o quê? Uma disruptura. Houve-se um processo. Aos poucos, aquele telefone fixo em casa foi deixando de ser vantagem. Eu lembro que naquela época, quem tinha telefone foi vendendo porque desvalorizou demais. Porque um novo processo estava sendo criado, né? Então, assim, eu lembro que eu tenho tios que eles perderam dinheiro com o telefone, porque desvalorizaram, né? Pessoas que tinham vendido casa para comprar telefone, perderam dinheiro. Por quê? Um novo processo criou algo mais acessível, mais barato, e todos tinham em comum. Vamos lá, o que mais? Aí, nós já falamos do celular, aí entrou o smartphone. Antes, quando houve a transformação do telefone fixo para o celular, né, era aqueles Nokia. Quem teve um Nokia aí? Eu tive Nokia, né? Bonitão, era a última tecnologia. Aí entrou o smartphone. O que é o smartphone? É o computador na mão. Imagine você com um computador na mão. Quem diria? Quem é da época da máquina de escrever, você agora está com um computador na mão, onde você pode acessar o mundo através do seu celular. E aqui eu estou transmitindo o quê? Uma live através do smartphone. Se fosse alguns anos atrás, nós conseguiríamos? Teríamos que montar aqui uma estrutura gigantesca, câmera, né? Mesas, e assim por diante. Hoje, através de um smartphone, um microfone, uma mesa de som e um capuzinho ali P2, eu estou transmitindo e você está me ouvindo com qualidade na sua casa, né? Através de um smartphone. Então são coisas que foram desrompendo, coisas que tecnológicas foram mudando. Amados, nós precisamos inovar. Como os filhos de Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos romper com ciclos viciosos, com ciclos que não, né, nos levam para Cristo. Amados, já já nós vamos entrar e nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de disrupção na Bíblia, que eu acho que é interessante, é importante você ficar aí, tá? Como que está aí os comentários? Está aparecendo? Amém? Vamos lá, vamos comentando, vamos colocando outros comentários. O que mais? Aí, eu vou mostrar algo aqui para vocês. Chama-se, isso aqui é uma fita cassete. Lá em casa tem algumas ainda. Eu não quis trazer o videocassete porque é muito pesado. Então, está aqui sabe o que aconteceu com isso aqui? Hoje, se você for na rua e achar uma videolocadora, é algo que é uma relíquia, não existe mais. Com a entrada da Netflix, as locadoras, né, faliram. As locadoras faliram. Aquela Blockbuster, que é uma das maiores locadoras de vídeos, né? Elas faliram. Por quê? Não tinham mais consumidores. Houve-se o quê? Uma disrupção. Houve-se uma mudança.
Então aquilo todo mundo estava acostumado na sexta-feira à tarde, lá na Blockbuster, né, ou numa locadora aí do seu bairro mesmo, você ia lá, alocava a fita, né, o catálogo que era mais barato, e na segunda-feira você trazia essa fita e tinha que trazer ela rebobinada, porque senão você pagava multa. Isso acabou, porque com a entrada da internet, da entrada do YouTube, com a entrada da Netflix, tudo ficou mais acessível, tudo ficou mais barato. Houve-se o que? Uma disrupção, houve um rompimento. Hoje, infelizmente, as pessoas não conseguem mais sobreviver com uma locadora. Eu mostrei isso aqui para os meus filhos, eles não sabiam o que era. Porque são da geração agora, atual, né? A mais nova tem 7 anos, e eles não sabem o que é isso aqui, porque há 7 anos já começou o processo de falência das locadoras, já estavam praticamente todas falidas, né? O que mais? Outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês, isso aqui é uma máquina de fotografar, essa aqui já era mais moderna, que ela rebobinava o filme, né? Porém, analógica, ninguém tem mais isso, não sabe como que usar. Por quê? Houve-se um processo de transformação. E hoje o celular que está filmando, ele tem mais capacidade de armazenamento, tem mais tecnologia e a resolução da foto é muito melhor. Porque aqui, quando queimava o filme, você tinha que pagar por ele da mesma forma. E não tinha como voltar atrás. Agora, no próprio smartphone, você vai lá e apaga, né? Então, isso aqui é disruptura. Isso aqui foi substituído por isso, por uma máquina, né, digital. E essa máquina digital, que era tecnológica, foi substituída então pelo celular, pela câmera fotográfica do celular, a maioria, né? Alguns ainda têm, né, algumas máquinas digitais, né, mas o uso popular hoje é do próprio celular, né? Então, hoje nós temos aí nas redes sociais, a maioria das pessoas com suas câmeras de celulares, né, muito tecnológicas. Isso aqui, amados, é uma fita, tá? Isso aqui é uma fita. E aqui nós colocávamos uma caneta para rebobiná-la. Era colocado no toca-fita. Hoje, você tem aplicativos, Spotify, você entra no YouTube, você ouve o que você quer. Houve um rompimento, né? Então, não tem como hoje eu lançar algo, falar assim para vocês, olha, eu vou lançar uma música, vou lançar uma fita, um CD. Gente, não existe mais. Hoje nós temos que colocar nas plataformas digitais, né? E nós, como líderes, nós temos que ter este preparo. Nós temos que estar preparados para as inovações. Nós temos que estar preparados para as mudanças. E no reino de Deus também é da mesma forma. A igreja, ela vem sendo transformada ao longo dos séculos. E nós, como os líderes, nós precisamos cada dia mais estar capacitados para essas mudanças, amados. Queridos, olha só, eu trabalho há 22 anos na mesma empresa. E nesses longos anos, houve grandes transformações. Nós tivemos que estar mudando, sempre mudando, sempre se adaptando, e nós estamos aqui, firmes e fortes. Então, queridos, o que mais? Vamos lá. Você lembra na sua casa, quando tinha, né, você tinha lá na sua casa um 3 em 1? Você lembra? Eu lembro que meu tio, uma vez, ele fez um consórcio para comprar um 3 em 1 da Philips. Então ele pagou aquele consórcio por uns 2 anos, até que ele foi contemplado. E nesse 3 em 1, então, tinha lá o disco, né? Era rádio e toca-fita, última geração. As caixas de som eram gigantescas. E hoje, nós não temos mais isso. Sabe, quando você quer ouvir um som na sua casa, quando você quer ouvir um som um pouquinho mais alto na sua casa, no ambiente que você está, você liga o seu celular, liga o Bluetooth e você vai pegar uma caixa da JBL. Né? Ou outro tipo de caixa, né? Fiz uma propaganda aqui, mas enfim, é uma caixa de som. E ela tem um som mais alto do que um dos melhores 3 em 1 de 20 anos atrás. Então, queridos, houve o que? Uma mudança. Houve uma mudança. E nós não podemos ficar na época do 3 em 1. Como líderes, nós não podemos ficar na época da fita. Nós não podemos ficar na época do disco de vinil.
Nós estamos mudando. E nós, como igreja, nós precisamos mudar, transformar. Amém? Como está aí, pastora? O pessoal está aí? O que mais? O pessoal está comentando? Quem está comentando aí? A Dalva está falando que o marido dela ainda tem fitas de músicas. E ela ainda tem um som 3 em 1. Olha só, aí tem os últimos, né, remanescentes. Fica firme, né? Mas ela tem um celular com Bluetooth, que eu sei. Então, então assim, a pastora está falando que lá em casa tem algumas caixas de fitas, né? Vai ficar para lembrança. Amados, o que mais? Os restaurantes. Você já imaginou há 20 anos atrás, você na sua casa, né? Você sentado no seu sofá e chegar com a comida, entregar para você e já tudo pago? Olha só. Há 20 anos atrás, a única entrega que acontecia na porta de casa era quando o vizinho matava um porco e levava um pedaço de costela para nós. Era a única coisa que acontecia, né? Mas hoje não. Com essa tecnologia, com essa disruptura, e isso nesses últimos 4 meses, 5 meses, explodiu o crescimento do delivery, né? Nós temos aí algumas empresas de entrega, chama-se o iFood, né? Ai que fome e assim por diante. E esses aplicativos, né? Eles entraram dentro deste mercado de consumo, né? De comida, e hoje a maioria das pessoas tem um aplicativo no seu celular, onde você entra, clica e você escolhe o que você quer e logo depois está na sua casa entregando, né? Então assim, um restaurante na sua mão, a hora que você quer. Isso é inovação, amados. Isso é coisa nova, né? Esse é o futuro. Então assim, nós tivemos que nos adaptar. Muitas empresas foram criadas para esse novo processo. Então nós como igreja, como líderes, nós precisamos desromper. O que mais? Você lembra dos táxis? Táxi ainda existe, mas alguns aplicativos entraram, assim como o Uber, né? E o que ele fez? Primeira coisa, que os táxis, primeiro baque, vamos dizer assim, primeiro coisa que aconteceu foi o preço das placas de táxi despencarem. Por quê? Antes, para nós termos um táxi, nós tínhamos que comprar a placa. E era caríssimo, você tinha que ter uma licença. Hoje não. Através do aplicativo, você faz um cadastro e você coloca o teu carro comum para transportar pessoas, você vai ganhar com isso. E muitas pessoas sobrevivem com o Uber, né? Então, são inovações. O que mais? Tem uma marca de carro agora, que ela é uma das marcas mais valorizadas do mundo. E isso está fazendo quebrar algumas montadoras, né? Eu não vou citar aqui as quais estão quebrando por conta dela, mas o nome da marca chama-se Tesla. É uma das marcas de carros elétricos. Queridos, é a tendência de mercado, né? Puxa, pastor, mas o senhor está falando muito mercado hoje, aí não é Bíblia, não é escola de líderes, né? Não é TCL, treinamento contínuo de líderes. Estou trazendo para vocês a informação, aquilo que está acontecendo hoje, né? Aquilo que está mudando. E se nós não abrirmos a nossa mente para esse novo mercado, sabe, para essas novas tendências, nós como líderes, como gestores, né? Gestores de pessoas, como pastores, né? Como que nós vamos conversar com os nossos jovens? Qual será a linguagem? Qual será o formato de palavra? Como que nós vamos levar a palavra para esse novo normal, né? Querido, é tudo para o nosso crescimento. Então esses são alguns exemplos de tecnologia disruptiva, né? Alguns exemplos de disrupção, de mudança. Isso faz nós pensar que nós somos seres que sempre está em mudança. E o homem, o ser humano, ele tem uma capacidade de absorver, tem uma capacidade de adaptação incrível, né? Incrível, incrível. Então, nós, como igreja, estamos nos adaptando agora, né? Imagine, alguns anos atrás, nós transmitirmos, né, uma live, e muitas vezes as igrejas estão, né, vazias por conta dos decretos.
Mas hoje nós temos esse acesso. Então, queridos, sobre o conceito é isso. E agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Bíblia, né? Nós vamos entrar um pouquinho na Bíblia agora também, tá bom? Então permaneça aí e nós vamos falar sobre alguns processos disruptivos na Bíblia. Olha só que interessante, na Bíblia, pastor. Sim, teve alguns processos. Talvez nós não vamos conseguir falar tudo hoje, mas alguns processos. E eu quero trazer até a igreja. Então olha só, lá em Isaías 64, capítulo 64, versículo 1 ao 4, vai falar assim: ah, se rompesse os céus e descesse, né? Os montes tremeriam diante de ti, né? Ah, se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para os teus inimigos, conheço o teu nome e as nações tremam diante de ti, né? Quando Deus desce, as nações tremem. Há uma mudança, há uma transformação, né? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olhos nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Então Deus está neste negócio, e Ele está trabalhando para que nós possamos mudar a nossa visão, para que nos mantenham firmes, para que Ele nos ajude. Querido, e quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver alguns exemplos. Eu não vou ficar lendo aqui os textos, mas vou citar alguns exemplos que eu anotei aqui, e nós falamos sempre isso em pregações, mas não nessa visão disruptiva. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver lá um homem chamado Noé, né? Nós já vamos lá para Noé, vamos citar alguns aqui. Noé, ele estava sozinho, gritando, falando sobre Deus, sobre obediência, e ele sozinho, ele constrói uma arca, coloca a sua família, e ele fala que aconteceria um dilúvio, e ninguém deu crédito àquilo. Amados, muitas vezes as coisas estão acontecendo, e nós não estamos dando crédito, mas há uma mudança de ciclos, e quando nós vamos ao longo das histórias, né, bíblicas, a história do mundo, nós vamos ver mudanças de ciclos. Até Noé veio uma geração. Deus não se agradou daquela geração. Deus não se agradou daquele processo, daquela geração que estava corrompida, que estava com dificuldades de adoração, que eles não criam mais no poder de Deus. Então Deus fala para Noé: constrói uma arca, coloque um casal de cada animal, que vai descer muita água. Isso acontece. Então um ciclo ali finaliza, um ciclo ali termina. Olha só, um ciclo muda através de Noé. Então Noé coloca a sua família dentro da arca, tem um dilúvio, e ele permanece nessa arca fechada, e quando as águas se abaixam, um novo tempo acontece, novas mudanças. A terra estava praticamente, né, vazia, vamos dizer assim, e ele teve que se adaptar ao tudo, teve que se adaptar, criar, formar família, novas gerações ali em diante. E lá na frente, depois disso, nós já vamos lá para Abraão, né? Deus fala assim: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão, para receber as bênçãos do Senhor, ele teve que finalizar um ciclo, terminar um ciclo com a sua parentela, sair daquela nação onde ele vivia e ir para outra terra, onde Deus mostraria. Querido, muitas vezes nós estamos querendo entrar numa terra, em algo novo, mas nós não queremos desromper, nós não queremos romper com o passado, nós não queremos romper com as coisas antigas. E nós, como líderes, como pastores, como líderes de grupo, como gestores, como gerentes, nós temos que olhar para o futuro que Deus está nos mostrando, e nós não podemos parar no meio do caminho, no meio do processo. Nós temos que olhar para Deus e seguir em frente.
Então Deus dá uma terra e fala para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Querido, Deus está colocando em nós nesse tempo novos Abraão, novas pessoas. Deus quer formar de nós novas gerações, novos tempos. É um verdadeiro avivamento, não aquele avivamento de barulho, não é isso que eu estou falando, mas um avivamento certo, de pessoas mudando, vidas transformando e assim por diante. Que mais? Lá na frente, depois de Abraão, eu vou pulando alguns personagens aqui, mas aqueles que são mais destaque, nós vemos ali Jacó. Jacó, depois de um processo de trabalho com Deus, ele tem um encontro com o Senhor, né? Onde ele tem ali uma luta com o próprio Deus, né? E ele fala assim: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus transforma Jacó em Israel. E de Israel, Jacó, né, sai as 12 tribos. Olha só, através de um homem, sai 12 tribos de Israel. Novas nações. Há um ciclo, uma mudança. E é interessante, né, que dentro desses filhos de Jacó, tem um chamado José, né? Tem um filho chamado José. José era o filho, vamos dizer assim, que ele admirava, mas era odiado pelos irmãos. E um dia, esse irmão é vendido, né, para o Egito. E é vendido para mercadores, né, e ali eles negociam com o Egito. E esse homem, esse rapaz, esse menino chamado José, ele, quando ele chega naquela terra egípcia, novas línguas, novos jeitos, novas roupas, novos formatos, né? Aonde o faraó estava, onde era a potência naquele momento, ele, direcionado por Deus, ele torna-se, depois de passar por algumas dificuldades, algumas lutas, né? Por prisão inclusive, ele vem e ele torna-se governador do Egito. E ele estava tão abençoado por Deus, que as suas ideias, né, tudo dava certo, porque ele estava sendo abençoado por Deus. Ele interpretava sonhos, as suas ideias eram inovadoras para a época. Então, querido, Deus vem trazendo os processos, vem rompendo os ciclos, e nós precisamos ir nos adaptando. O que mais? Aí nós vemos também Moisés, que tinha dificuldade em falar, que tinha dificuldade de se expressar, mas era culto, e adorava a Deus. Filho de Joquebede, foi colocado lá no cesto, e a filha de Faraó criou ele. E ele é chamado, tem uma experiência maravilhosa com Deus, e ele é chamado para tirar quem? Aquele povo que da época de José foi parar no Egito, e que ficou por lá 400 anos, Moisés, ele foi convocado para salvar esse povo que estava lá no Egito, que estava lá sofrendo, escravizados. Então Moisés tira esse povo de lá, um ciclo de escravidão é rompido para um ciclo de liberdade, e o povo vai para o deserto, onde é tratado, onde é trabalhado, e uma geração entra, né? Apesar que só foi Josué e Caleb que entrou na terra prometida, mas os filhos entraram em terras novas, novo ciclo. Então, depois Josué e Caleb avança sobre a terra de Canaã e conquista, e derrota os amorreus, jebuseus, filisteus, enfim. Então, queridos, são novos tempos, temos as dificuldades, assim como todos os personagens tiveram da sua época, mas eles precisaram romper todas as dificuldades para seguir com Deus. Nós vamos ver também Davi. Davi, ele luta com Golias, algo totalmente assim, que é inesperado. Um jovem, pastor, camponês, foi lá e derrotou o gigante, preparado, assim como muitos
nesse tempo, né, muitas empresas neste tempo estão muitas vezes sendo afetadas porque pequenos comércios, eles estão expandindo através de entregas, através de novos processos, estão afetando os grandes gigantes. Assim como, né, uma Netflix, ela derruba uma Blockbuster. Assim como, outro exemplo, o próprio smartphone, ele destrona os telefones fixos. Quando nós falamos do processo de ruptura, Davi chega lá e derruba Golias, porque estava sendo direcionado por Deus. Deus tinha algo diferente para Davi, e Deus tem algo diferente para você, meu irmão, minha irmã. O que mais? Vamos em frente. E tudo isso vai direcionando para quem? Vai direcionando para Jesus, né? Vai sendo direcionado para Jesus. E eu quero, né? Aí tem outros personagens, né? Nós vamos lá. Você pode entrar em Juízes, lá também vai ter vários personagens lá direcionados por Deus, que mudou a sua época, profetas, né? Na Bíblia que mudou a sua época, mas tem uma grande mudança de processo, algo espiritual no mundo, é a vinda de Cristo, e foi profetizado por vários profetas, e ele vem e há uma mudança, há um desrompimento naquilo que tudo estava sendo, né, feito naquele momento, os sacrifícios que eram feitos, né, o modelo de sacerdotes, o modelo de templo, né, antes começou lá com o tabernáculo lá no deserto, depois veio o grande templo de Salomão, e era aqueles rituais, aquelas coisas todas, né, aqueles sacrifícios, né, então aquela multidão de pessoas ali sacrificando animais diariamente para justificar o seu pecado. E Deus, com tudo isso, ele começou a entender que o povo estava parecido com aquele povo lá de Noé, estava se corrompendo, estava usando aquilo que Deus tinha deixado para justificar o injustificável. E Deus fala que estava enojado, estava com ânsia de tanto sacrifício que não valia para nada mais. Então ele envia Jesus, ele quebra todos os ritos, protocolos através de Cristo. Mas aqueles que estavam na lei, os legalistas, ele não encara isso como algo bom, e fala que era uma blasfêmia, que Jesus não era o Messias. Mas Jesus, ele começa a participar, ele nasce de um modo virginal, né? Eu estou aqui correndo por conta do tempo, mas ele nasce de um modo virginal, ele cresce, e aos 12 anos ele está lá no templo falando das escrituras do Senhor. E o povo fica boquiaberto com tudo aquilo. Então Jesus começa a crescer, filho de carpinteiro, de uma cidadezinha que não tinha nada, não dava nada por ela, dava nada, diante de um grande sinédrio, de uma gigantesca, de templos, sacerdotes. Jesus cresce, e ele começa a andar, ele é batizado por João Batista, e através dele vidas são curadas, transformadas, pessoas são curadas, milagres acontecem, e as pessoas os legalistas começam a ver aquilo como uma loucura, e mesmo assim ainda não crê. Pessoas vendo Jesus andar por cima das águas, seus discípulos, até Pedro anda por cima das águas. Um novo tempo está acontecendo, algo novo está acontecendo, há um novo processo, há uma nova, vamos dizer assim, um novo ciclo, o ciclo de Jesus, quando ele chega. E olha só, lá em Hebreus 10 vai falar assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não há realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos, ano após ano, aperfeiçoar o que se aproxima para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados.
Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então Jesus vem para o quê? Mudar a vida humana, desromper um ciclo vicioso, um vício que não estava, algo que já não estava mais alcançando os olhos de Deus, algo que não chegava mais a Deus, a adoração não era mais a que Deus queria. Então Jesus se coloca à disposição de Deus para quebrar esse ciclo e introduzir a graça naquele tempo. E mediante isso, o que vai acontecer da agora para frente? Antes, sacerdotes, antes era todos os rituais, e agora Jesus chega e fala assim: olha, todo esse legalismo não vai a lugar nenhum. E eu estou fazendo aqui, Deus faz, constitui reis e sacerdotes, através do meu sangue. Quando Jesus ele é pregado na cruz, toda lei é quebrada, toda lei é ficada para trás. Claro, ela serviu como aio, ela sustentou até aqui, mas através de Cristo nós somos purificados, nós somos sarados, e nós, como cristãos, como os líderes, nós temos que ter essa certeza que Cristo nos coloca no tempo para transformar vidas, para gerar mudança naqueles que precisam. E um novo tempo está começando através de Cristo. Um novo tempo está começando através de Cristo. Então assim, todo o legalismo, todo o pecado, ele é justificado através do sangue de Cristo. Jesus veio com a graça. Jesus fez uma nova aliança através do sangue. O que mais? Jesus rompe através do seu sangue. O sacrifício que ele fez é legítimo. Ele rompe com a morte. Jesus ressuscitou. Ele rompeu com a morte. Olha só, algo que foi profetizado lá atrás. Jesus, ele fez tudo aquilo que estava na Bíblia. Então, queridos irmãos, nessa noite, quando a gente fala sobre disruptura, essa mudança, essa transformação, é a nossa mente olhando para Cristo, olhando para os exemplos da Bíblia, para tudo aquilo que nos envolve na nossa realidade. E nós temos que crer que quando nós perseveramos, as mudanças acontecem. Queridos, eu ainda não estou terminando. Então Jesus, ele vem, ele anda com seus discípulos, né? Ele reúne alguns discípulos, os 12, e ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Mas Jesus é capturado, preso, crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscita, há uma transformação na terra, há uma mudança, um novo tempo estabelecido, né? Então Jesus permanece ali 40 dias andando, caminhando com os seus discípulos, né? E alguns eles não o reconheciam, né? Somente lá quando Jesus se apresenta, então eles se reconhecem a Cristo. Então dali para frente há uma mudança. E sabe, aí nós vamos, quando a gente entra em Atos, e quando, lá no capítulo 1, quando os discípulos veem Jesus subindo, né? Quando eles veem Jesus sendo assunto ao céu, porque ele fica ali 40 dias, e depois ele sobe aos céus, e ele fala assim, lá no versículo 9, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até o confim da terra. Eu preguei isso agora no último culto de missões, eu acho, alguns dias atrás. Quando ele fala isso, ele está falando assim, olha, um novo tempo está acontecendo através da vida de vocês. Eu estou empoderando vocês, e vocês serão testemunha.
em Jerusalém, na Judéia e no confim dos mundos. Querido, Jesus está dando autoridade para nós romper com o passado e entrar num novo tempo, num novo ciclo, um ciclo de vida, de graça. E aquilo que era tão rebuscado, tão difícil, né? Quase que inacessível, Deus está dando autoridade para os seus discípulos falar do seu amor. E com isso inicia-se o quê? Uma nova estrutura de cristianismo. Algo novo, né? Algo novo que vem a escandalizar aquilo que era antigo, destrona toda aquela estrutura antiga, né? Porque Jesus trouxe novidade, trouxe graça, trouxe vida. E olha, e quando Jesus dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. Então você imagine, aquele rompimento dos discípulos com Cristo, né? Eles olhando assim para Jesus, indo, ficando olhando, Jesus empoderou, colocou, né, uma responsabilidade gigante na mão deles, e eles ficam ali, eu acho que todo meio atônito, meio sem saber o que fazer. E agora? Um olha para a cara do outro, um olha para a cara do outro. E agora? Ele falou que nós vamos ser testemunhas em todo o mundo, em todos os lugares. E agora? Como que nós vamos fazer isso? Se ele não está aqui mais, né? E agora? Como que eu vou fazer? Se o jeito que eu trabalhava há 6 meses atrás era um jeito, agora, por conta dessa pandemia, mudou e eu vou ter que me adaptar. Como que vai ser? Jesus, ele nos capacita. Jesus, ele sabe como que ele nos capacita? Ele deu a capacitação para os seus discípulos. E ele deu, sabe onde? Está na Bíblia, tá? Está na Bíblia, em Atos, quando a gente lê a palavra, né? Fala assim, olha... Então disse, não vos pertence saber o tempo e as situações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Vocês vão receber o Espírito Santo, a capacidade de falar, de pronunciar a minha palavra, neste novo tempo. É isso que Deus quer com você, meu irmão. Ele está te capacitando para ser um profeta do Senhor nessa noite. Creia. A palavra do Senhor, ela não mente, ela é eficaz, é inerrante. E eu quero nessa noite profetizar isso sobre a sua vida, né? Então assim, na sequência foi o quê? Quando eles saem dali, como eles estavam com menos um discípulo, então eles vão correr, né, para eleger um novo discípulo. Então é escolhido quem? Matias. Matias entra dentro desse novo processo, né, de uma igreja que está iniciando, e logo depois, em Atos 2, vem o que? A capacitação. Para quê? Para enfrentar esse mundo novo, ao qual Jesus deixou a ordem, para ele conquistar, que é para eles conquistarem, falar. Então vem o que? Lá em Atos 2, quando nós vamos ler, fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Então veio o Espírito Santo, porque quando ele foi assunto ao céu, ele falou que iria, mas ia deixar um Consolador, e agora estava enviando quem? O Consolador. O Espírito Santo, aquele que dá capacidade. E grandes coisas foram feitas através da vida dos apóstolos, nesse novo tempo. Para aquele tempo, há 2020 anos atrás, vamos dizer assim, 2000 anos atrás, era um novo normal. Como para nós estamos falando hoje, é um novo normal. Nós somos um novo normal. Antes de Cristo e depois de Cristo, lembra? Né? Então o calendário ele vem descendo, ele zera e depois começa em Cristo. Há uma disruptura, há uma disrupção. Um novo tempo começa a partir de Cristo. A partir dos seus apóstolos, seus discípulos, vem novo tempo. Há uma autoridade dada por Cristo para conquistar toda a terra. E essa autoridade ela vem crescendo de tempos em tempos,
na vida, passando de discípulo por discípulo. Aí Pedro, logo na sequência do batismo com o Espírito Santo, Pedro prega para o povo numa sentada, 3.000 almas. É conquistada para Jesus. Queridos, é um novo tempo. Porque antes, essas pessoas, elas estavam acostumadas a ir lá no templo, levar uma farinha para entregar como sacrifício, aqueles mais pobres, um boi, um carneiro, um passarinho. Mas agora, chega Pedro e fala assim, olha, eu tenho uma palavra de vida eterna, de salvação, uma palavra de salvação, de aliança, de uma nova aliança, uma palavra que tira todo esse peso da lei, do legalismo, essas correntes que te amarram para uma vida de liberdades em Cristo, não libertinagem, mas liberdade em Cristo. Então, começa a surgir uma igreja. Começa a surgir uma igreja. E essa igreja, ela começa a se espalhar ali em Jerusalém. E ali começa um processo maravilhoso. Um processo que ele é tão genuíno, tão íntegro, que aquelas pessoas, a palavra fala que aqui em Atos 2, 42, 46, falava assim, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Querido, houve uma mudança no comportamento daquelas pessoas. Houve uma transformação no comportamento daquela cidade onde aqueles apóstolos estavam. Houve uma transformação, algo inovador, disruptivo. Todos eles estavam cheios deste conceito de disrupção. Algo inovador aconteceu porque através de Cristo, a vida de pessoas estavam sendo transformada, através daqueles discípulos que Jesus falou assim, eu vou. Houve que uma cisão, um corte ali, vamos dizer assim, no cordão umbilical entre Cristo e seus discípulos, que estavam acostumados a ver a ação de Cristo, o poder de Cristo, de Jesus. Houve um corte, mas Jesus falou, eu vou, mas aquele que virá vai te empoderar, através do Espírito Santo vocês vão curar, pessoas vão ser curadas através da sua vida, líderes. O mesmo Espírito Santo que naquele dia veio sobre aqueles discípulos, é o mesmo Espírito Santo que te capacita, que te dá força, e através da sua oração pessoas vão ser curadas. Neste novo processo, neste novo tempo, nós precisamos estar cada dia mais com intimidade no Espírito Santo, para que as nossas palavras venham de uma forma disruptiva, transformadora na vida daqueles que estão se achegando para Jesus agora. Que nós sejamos inovadores na palavra, assim como os discípulos, assim como os apóstolos, assim como eles levavam a palavra de uma forma diferente. Nós precisamos inovar, fazer com que nossa palavra chegue e que nossa integridade em Cristo, ela nunca se quebre. Queridos, nós precisamos ficar firmes no Senhor. E essa igreja que ela surge através dos discípulos, é uma igreja de compartilhamento, de uso comum. É isso, neste novo tempo, Deus está falando para nós, olha, há uma mudança, chega de egoísmo, chega, vamos conquistar almas, através do compartilhar, através de ajudar uns aos outros. É isso, querido, há uma ação disruptiva que Deus quer em nossas vidas. Nós muito tempo só olhamos para o nosso ego, nós olhamos só para o nosso próprio crescimento, a nossa transformação. Então Deus permite que a pandemia venha sobre o mundo, e todo mundo entra dentro dos seus lares, fecha as portas e fica lá. E nós percebemos que tudo aquilo que nós conquistamos não vale de nada, se nós não tivermos juntos com outras pessoas, socializando, conversando, trazendo essas pessoas para Jesus. Então, queridos, nessa noite,
que essa igreja que surgiu lá atrás, através dos discípulos, que veio caminhando, onde Paulo, ele dissemina a palavra do Senhor para os gentios, e trouxe até nós, né? Interessante que Paulo, naquela época, ele não tinha tecnologia, mas ele usava os recursos que tinham, de barco, de cavalo, ele ia pregar o evangelho. Ele usava. E ele chegava com uma palavra transformadora, mudança, né? E ele adaptava ao contexto da região. Então, amados, imagine se Paulo tivesse um celular naquela época e se tivesse um carro para falar do amor de Deus, né? Imagine, Deus quer novos Paulos, novos Pedros, novos Tiagos, novos Joãos, novos Marcos, Lucas. Deus quer novos discípulos, novos apóstolos, não esses que tem por aí, mas verdadeiramente aquele que vai falar do amor de Deus. Então nessa noite eu quero finalizar, nós já deu a nossa hora, eu queria finalizar, e eu queria que você colocasse aí, o que foi importante para você nessa noite, sobre esta palavra. Queria que você colocasse aí, né? Queria que você colocasse. E olha, vamos ficar firmes no Senhor. Nós aqui da Quarta Igreja, nós temos grandes projetos. Nós temos grandes sonhos. E Deus está cada dia mais fervendo isso nos nossos corações. E nós vamos romper todas as dificuldades. Nós não podemos ficar olhando para o problema aqui agora. Vamos olhar para Cristo. Ele é o que vai nos sustentar. É através dele que vai nos abençoar. Amém, queridos? Eu queria nessa noite, então, te agradecer pela sua paciência. Se você não conseguiu assistir inteiro, depois você assista, compartilhe com alguém, né? Fale para alguém, e eu creio que vai ser bênção para vocês. Creio que vai ser bênção. Amém? Foi bênção? Foi bênção? Como que está aí, pastor? As pessoas estão comentaram alguma coisa? Glória a Deus, né? Quero mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo. Glória a Deus, né? Vamos em frente. Amém, queridos? Quero orar com vocês. E na próxima terça eu gostaria, né, que aqueles que estão nos assistindo, nossos líderes, principalmente aqui da igreja, que vocês pudessem estar aqui conosco. Nós vamos dar continuidade a essa palavra de disrupção. Nós vamos falar mais uma vez sobre isso. Nós vamos entrar em outros aspectos. Então eu gostaria que você estivesse aqui presente nesse dia, tá bom? Glória a Deus por isso, tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos onde você está. Quero te agradecer mais uma vez, tá? E agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Pai, obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez. Pela direção, Senhor, dessa palavra. Que o Senhor possa nos abençoar. Pai, neste novo tempo, neste novo normal, mas em Ti, Senhor, não há novo normal que o Senhor não possa nos fazer, nos adaptarmos, gerar, criar, levar a palavra para novas pessoas. Deus, eu abençoo a vida de cada pessoa aqui, através do Teu nome, Senhor. Através do Seu nome, Senhor. Que vidas, Senhor, sejam mudadas, transformadas. Deus, abençoa os nossos líderes, ó Pai. Que haja, Senhor, um avivamento espiritual. Senhor, que haja, Senhor, um ânimo espiritual. Senhor, que haja engajamento, que haja motivação para estar na Tua presença, para falar do Teu novo, das novas obras. Pai querido, para falar da Tua palavra, para falar de boas novas, boas notícias. Quando Jesus vem, Ele traz boas notícias, boas novas. É isso, nós teremos ser, Pai. Nós precisamos ser portadores de boas novas, em nome de Jesus. E assim eu oro,
e abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que está assistindo essa live, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá? Próxima terça-feira, então, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente falando do amor de Deus. Amém? Deus abençoe. Da sujeira me tirou e de novo